Estamos juntos, prontos para adoração, que vem de dentro, vem do coração, que traz alento, nova força para viver, que faz da alma o recanto da canção. Estamos juntos, prontos para a comunhão, que faz do amor uma celebração. Nosso louvor iremos todos dedicar a Jesus Cristo, nosso lampião, que trouxe luz em meio à escuridão, que fez da cruz prova maior do amor, trouxe amizade com o seu perdão. Viva a esperança, a fé e união. Estamos juntos, prontos para adoração, que vem de dentro, vem do coração, que traz alento, nova força para viver, que faz da alma o recanto da canção. Estamos juntos, prontos para a comunhão, que faz do amor uma celebração. Nosso louvor iremos todos dedicar a Jesus Cristo, nosso lampião, que trouxe luz em meio à escuridão, que fez da cruz prova maior do amor, trouxe amizade com o seu perdão. Viva a esperança, fé e união. Vocês! Jesus Cristo, nosso lampião. Queridos irmãos e irmãs, um bom dia na graça e na paz do Senhor. Queremos estar compartilhando sobre o aniversário seu, Maria das Dores, quarta-feira, dia 15. Que Deus esteja abençoando ricamente a sua vida. E você, Rosana Ali, dia 16, próxima quinta-feira, recebam os parabéns da igreja e que o Senhor as abençoe ricamente. É isto, ó Pai, que nós desejamos para essas nossas queridas e que desfrutem da presença do Senhor Jesus Cristo ao longo de todo esse ano da sua vida e durante todo o seu viver aqui neste mundo. No nome de Jesus, amém. E hoje é seu aniversário, Lucas, mas hoje também é o dia do seu casamento. Eu acho que eu posso adivinhar que você está mais contente pelo dia do casamento do que pelo seu aniversário. Então hoje você está se tornando genro do seu Aramis, não é isso? E da dona Ângela. Que Deus abençoe muito vocês. Parabéns dessa igreja pelo seu casamento. Você, Lucas e Vivian, que o Senhor os abençoe ricamente. E como igreja nós queremos orar por vocês agora. Pai, nós te agradecemos pela vida do Lucas, por mais esse ano de vida, e agradecemos-te, ó Pai, pelo casamento deles neste dia. E nós oramos, ó Senhor, pedindo que eles sejam ricamente abençoados por ti, que eles possam estar construindo a sua vida, o seu casamento, com base sempre na tua palavra, tendo o Senhor Jesus no centro das suas vidas. E dirige, ó Deus, todos os seus passos, seus propósitos em suas vidas, no nome de Jesus. Amém. Gente, para esse nosso momento de oração, né, como igreja, eu quero lembrar um texto em Marcos, capítulo 2. Poucos dias depois, quer dizer, depois que Jesus realizara aquele milagre da cura de um leproso,
Tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Eu gostaria de chamar a atenção nossa, para essa afirmação, do texto que diz: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. É um texto que, provavelmente, pela graça de Deus, nós vamos considerar posteriormente, num estudo aqui com a igreja, mas eu gostaria de chamar a nossa atenção para esta observação do Senhor Jesus. Vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: perdoados estão os seus pecados. Aqueles homens tinham feito uma coisa fantástica. Pego aquele paralítico, colocado numa maca e levado onde Jesus estava. E o que chamou a atenção do Senhor Jesus foi a fé. Jesus diz que Jesus viu a fé. É interessante, que a fé parece que é uma coisa que não se vê, que se demonstra, lógico, de alguma maneira, mas Jesus, ele aprecia a fé das pessoas no seu nome. E ele, vendo a fé naqueles 4 homens que levaram o paralítico até ele, provavelmente vendo a fé também do paralítico, ele dá esta palavra: os teus pecados estão perdoados, causando uma confusão ali nos escribas e fariseus, que julgaram a Jesus, dizendo: quem pode perdoar pecados senão Deus? Mas este é um assunto para uma outra oportunidade. Mas chama-nos a atenção que a fé daqueles homens foi motivada pelo amor que eles tinham para com aquele paralítico, vendo o sofrimento deles e sabendo que Jesus era capaz de curá-lo, eles levam até Jesus. Mas essa fé foi demonstrada pelo empenho, pelo esforço, pelo sacrifício que eles fizeram. Eles tiveram que levar aquele homem à casa onde estava Jesus.
Eles não puderam entrar pela porta porque muitas pessoas estavam ali, né, querendo ver, ouvir a mensagem do Senhor Jesus. Eles tiveram, então, que subir por uma escada, né, que normalmente existia nas maioria das casas da Palestina, e abrir, né, levar e abrir, então, uma brecha sobre o telhado, que era um telhado plano, e descer aquele paralítico onde estava Jesus. Eles se empenharam, eles se esforçaram, e eles foram persistentes, a fé é persistente. Eles venceram todos os obstáculos, eles não desistiram, até que puderam colocar aquele homem diante de Jesus. Jesus viu a sua fé. E Jesus operou não só o milagre da cura, mas antes mesmo do milagre da cura, Jesus operou o milagre de perdoar àquele paralítico os seus pecados. Aquele homem sofria da sua paralisia, mas ele sofria também de uma consciência de culpa pelos seus pecados. E Jesus realizou ambos os milagres na vida daquele homem. A minha pergunta é: o que Jesus vê em nós? Ainda hoje, né, como foi sempre e sempre será, Jesus age em resposta à nossa fé. Podemos ser instrumentos nas mãos do Senhor Jesus para conduzir as pessoas a Ele. A fé requer amor, compaixão pelas pessoas, mas a fé também requer o empenho, o esforço, a persistência. E eu quero trazer um desafio para nós, meus irmãos, que possamos ser instrumento nas mãos do Senhor para levarmos pessoas até a presença do Senhor Jesus, para que Jesus opere, faça um milagre na sua vida. E o grande e maior milagre, por certo, é o de perdoar os pecados, é de salvar alguém. Que eu e você nos coloquemos nas mãos do Senhor e façamos todo o empenho para conduzirmos pessoas ao Senhor Jesus. Talvez você esteja sofrendo muito hoje e você precisa ser levado a Jesus. Você talvez precise da ajuda de alguém para que você vá até o Senhor Jesus e Ele possa ver a sua fé, a fé daqueles que estão interessados por você e operar, então, o milagre de acordo com a sua vontade, de acordo com o poder que Ele tem. Mas uma coisa que Ele quer ver em nós é a fé, é a confiança no seu nome. Vamos orar, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa estar fortalecendo a minha fé, a minha confiança no Senhor Jesus Cristo. De tal maneira, ó Pai, que esteja disposto a enfrentar todos os obstáculos da vida para me apresentar diante do Senhor e também, ó Deus, ser instrumento nas Tuas mãos para levar pessoas para um contato contigo, para que o Senhor opere nessas pessoas, um milagre nas suas vidas, ó Pai. Abençoa, então, os meus irmãos, as minhas irmãs, para que nós sejamos usados por Ti, ó Pai, para levar as pessoas ao único que é capaz de perdoar os pecados, de salvar vidas e que pode também curar de acordo com a sua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
Antes de cantar a próxima canção, quero dar um recadinho aqui, um aviso. O nosso amigo, o pastor Edgar, lá do Rio de Janeiro, que nós estávamos orando por ele nas últimas semanas, né? Ele foi internado, teve um problema de saúde. Tem uma boa notícia, ele já está de alta, está se recuperando, já está em casa, junto com a sua família. Então, nós louvamos a Deus pela recuperação do nosso amigo, o pastor Edgar. Tá bom? Obrigado pelas orações também de todos. Com certeza ele vai estar assistindo esse culto, vai estar muito feliz, como nós estamos felizes por ele. Tá bom? Pastor Edgar, aquele abraço. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus átrios de justiça. Vou cantar de novo que eu acho que eu errei a letra aqui. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Santo é o nome do Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos, estamos aqui para o estudo da Palavra de Deus. Como fazemos sempre, vamos pedir a orientação de Deus, para que Deus nos dê entendimento da palavra que foi revelada por Ele, e que nós temos em nossas mãos a verdade sobre Deus, sobre nós, sobre o mundo. Que Deus nos ajude no entendimento da palavra dele, que ela faça sentido para nós. Senhor Deus, quero pedir a tua bênção sobre nós neste momento.
quando vamos abrir a Tua palavra, que o Senhor possa nos dar, abrir a nossa mente para que possamos entendê-la, Senhor. E que ela não fique apenas na nossa mente, mas que desça também para o nosso coração, que faça diferença em nossa vida. E que através de nós também ela possa fazer diferença na vida de outras pessoas. Obrigado pelo Teu amor por nós, pela direção segura que temos na Tua palavra. Receba então nossa gratidão, nosso louvor, por Tua bondade, Teu amor, Tua misericórdia e pela direção que o Senhor dá para a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Estive pensando nesta semana sobre pessoas que fazem diferença no mundo. No mundo em que nós estamos vivendo atualmente, agora é a nossa vez de estarmos aqui no mundo, né? E pessoas que, no meio de tanta confusão, de tanta mentira, de tanto engano, né? São pessoas que fazem diferença, que vivem de maneira diferente, vivem de acordo com a Tua palavra. E pensando nisso, eu resolvi dar uma olhada no livro de Atos dos Apóstolos, porque a igreja sempre esteve debaixo de muita pressão, né, do sistema, do maligno, dos sistemas, dos diversos sistemas. E na época de Jesus não foi diferente. Ele bateu de frente, né, com o sistema religioso da época, e ele acabou sendo crucificado por causa disso, né? E depois ele ressuscitou, vieram os apóstolos que também não tiveram vida fácil. Mas no meio disso tudo, encontramos pessoas que elas foram diferentes, que elas foram fiéis a Deus, foram fiéis à verdade. E eu quero mencionar então aqui hoje algumas dessas pessoas, né? Temos pessoas que desempenharam funções importantes, como os apóstolos, por exemplo. Eles foram escolhidos por Jesus e comissionados por Jesus para desempenharem essa função de conviveram com Jesus e depois de dar continuidade ao ministério de Jesus. Então, especificamente esses 12, depois o Judas caiu fora, esses homens tiveram uma missão especial e eles foram leais a essa missão. Eles viveram o Evangelho no contexto em que eles estavam e com a missão que receberam de Jesus, né? Depois veio o apóstolo Paulo, veio o Matias, que foi escolhido ali pela igreja, mas o substituto mesmo, eu creio que foi o apóstolo Paulo, né? Que também viveu momentos muito difíceis na sua vida, e nós temos o relato de tudo isso através das suas cartas e do livro de Atos, né? Temos também informações sobre Pedro no livro de Atos, nas cartas que ele escreveu também, sobre João, e de muitos deles temos pouca informação, mas a verdade é que todos eles foram fiéis à missão que receberam. Então, quero dar uma olhadinha, primeiramente, no livro de Atos dos Apóstolos, né? E eu quero começar lendo em Atos, capítulo 1, do versículo 13 ao 15, né? Diz assim, né? Esse texto aqui fala depois da ascensão de Jesus, depois que Jesus
conforme ele prometeu, voltou ao Pai. Ele deu as instruções específicas para os seus discípulos após a sua ressurreição. E, como ele tinha dito, então ele volta para o Pai, ocupar a posição dada pelo Pai para ele, né? Então, quero ler Atos 1, a partir do 13. Quando chegaram, eles estavam lá presentes, né, na ascensão de Jesus, e quando eles chegaram, vindo de lá, né, subiram ao aposento onde estavam hospedados, e achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Como eu falei, Judas, o outro Judas, já estava fora, né? Então, veja a atitude desse pessoal aqui, né? E aí o texto nos diz que todos eles se reuniam sempre em oração, e com eles algumas mulheres. A Maria, a mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus. Então, naquela situação, essas pessoas, elas faziam diferença, porque eram pessoas que oravam, voltaram de presenciarem a subida de Jesus para o Pai, e eles, então, fala aqui que se reuniam sempre, não era esporadicamente, não, né? E juntamente com os apóstolos, tinha a Maria e os seus filhos, né? Que era um chamado José, outro chamado Simão, outro chamado Tiago e outro chamado Judas. E 2 deles escreveram livros que nós temos no Novo Testamento. Então vejam que eles tiveram essa atuação, foram inspirados por Deus, pelo Espírito de Deus, para que deixassem o registro do que Deus tinha para nos dizer por intermédio deles. Livros inspirados por Deus, né? Então, daí, continuando aqui o texto, fala que naqueles dias Pedro levantou-se entre os irmãos um grupo de cerca de 120 pessoas. Então, este grupo estava ali, após a ascensão de Jesus, reunido em oração, é claro, desfrutando da comunhão entre eles, né? E estavam ali, crendo em Jesus, orando e preparados para dar continuidade àquilo que Jesus tinha iniciado, né? E agora no livro, continuando no livro de Atos, no capítulo 1, do versículo 20 em diante, diz assim: porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos, fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite. E ainda quero que outro ocupe o seu lugar de Judas, né? Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre as alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha da sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor Deus, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes 2 tens escolhido para assumir este ministério apostólico, que Judas, para assumir esse ministério,
ministério apostólico, que Judas, no lugar de Judas, né, que Judas abandonou, né, indo para o lugar que lhe era devido. Então Pedro, ele tomou a palavra, né, e aí tinha esses dois que foram indicados. Com certeza eram pessoas dignas dessa indicação, né, porque eles estavam desde o começo, porque era um critério, né, que eles, para ocupar esse lugar, era preciso que eles estivessem desde o começo. Então, não foi por acaso que esses dois homens foram indicados, né? Eles eram pessoas que criam em Jesus, que eram pessoas íntegras, honestas, porque senão eles não seriam escolhidos, né? Eram pessoas que tinham uma vida, e eles poderiam servir, então, nessa função. Um deles foi escolhido, né, o Mateus, o outro não, mas os dois estavam gabaritados para isto, né? Então, veja que neste grupo aqui, desses 120, havia gente compromissada, altamente compromissada com Jesus. Pessoas leais, pessoas sinceras, pessoas comprometidas com Deus, pessoas bondosas, pessoas que viviam com integridade. E essas pessoas são usadas por Deus no reino de Deus, foram usadas naquela época, e pessoas com essas mesmas características é que são usadas por Deus hoje também, que foram usadas ao longo desses 2000 anos de história, né? Depois, em Atos, capítulo 2, versículo 5, em Atos 2, né, nós temos o cumprimento da vinda do Espírito Santo, né, que Jesus prometeu, e aí nós temos a chegada do Espírito Santo, 10 dias após Jesus ter retornado ao Pai. Então vem o Espírito Santo para assumir o seu papel aqui neste mundo, conforme determinado e programado por Deus. E havia muita gente ali nesse dia, né? Muita gente. Depois você pode ler o capítulo 2 para ver quantas pessoas tinha ali, de quantas nacionalidades. Eu destaquei aqui um fato, que estavam ali judeus tementes a Deus, né? Então, quem é que estava ali aguardando? Pessoas que tinham profunda reverência e respeito para com Deus. Profunda reverência. Isso que quer dizer, pelo menos que eu entendo, quer dizer temente a Deus. Pessoas que tinham reverência e respeito para com Deus, né? E depois nós vemos em Atos 2:11, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, né? Então havia judeus e também pessoas que tinham se convertido ao judaísmo, que é chamado de temente a Deus também, né? Eles aderiram ao cristianismo, não eram judeus, mas eles aderiram por crerem em Deus, no Deus dos judeus, né? E olha o que eles disseram: nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua, né? Então, ali em Atos 2, a descida do Espírito Santo, eles falaram em outras línguas, mas línguas que as pessoas entendiam, línguas na sua própria língua, né? E eles ficaram espantados com isso, né? Como que eles podiam ouvir aqueles homens simples, né? Incultos, e como é que eles podiam estar falando com tanta clareza na língua de cada pessoa, de cada nacionalidade? E o texto registra aqui que eles ficaram atônitos e perplexos com isso, né? Ou seja, ficaram
espantados e paralisados, ficaram sem ação, ficaram, o que está acontecendo aqui, né? Continuando, depois ainda no capítulo 2, do versículo 19 ao 21, né, tem esse texto que fala assim: mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso aqui já falando sobre o acontecimento final, né? O acontecimento final. Quem será salvo? Todo aquele que invocar o nome do Senhor. É preciso pedir a Deus, precisa invocar, convidar Deus para tomar conta da nossa vida, para que possamos ser salvos. Esse é o meio estabelecido por Deus, né? Não é por obras de justiça praticadas por nós, mas é pela graça de Deus, pela bondade e misericórdia de Deus. Mas é preciso invocar o nome dele, precisa entregar-se a ele, né? E depois quero continuar no capítulo 4 agora, versículo 29, né? Porque depois que Jesus ressuscitou e voltou ao Pai, a carga toda ela se voltou contra os apóstolos, né? Porque eles estavam dando continuidade àquilo que Jesus tinha começado. Então eles falavam ousadamente da pessoa de Jesus. Eles receberam poder para realizar milagres, assim como Jesus fazia, né? E a palavra deles confrontava as autoridades religiosas, assim como Jesus confrontou com a verdade, né? Com a verdade. Então, e eles eram perseguidos, ameaçados, correndo toda hora risco de morte, né? E Atos 4, 29 a 37, quero ler esses versículos, quando eles dizem, né? Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Então veja que eles fazem esta oração, né? Dizendo para Deus considerar as ameaças que estavam recebendo, né? Mas também pediam capacidade para poderem anunciar a palavra de Deus com toda a coragem, com toda a intrepidez, né? E aí continua: estende a sua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome, do teu santo nome, servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua alguma coisa que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham, né? Veja então que aqui como que a coisa estava funcionando. Eles tinham coragem para anunciar Jesus, e as pessoas iam se convertendo, iam se agregando, né, ao grupo. A igreja ali em Jerusalém é o corpo de Cristo, né? E eles anunciavam com muita coragem, né? E veja que havia uma unidade entre eles, né? Os que creram, uma era a mente e o coração, unidade, eles estavam juntos, que chegaram ao ponto de aquilo que era deles, as suas possessões, eles compartilhavam com os que não tinham. Veja como é que eles viviam, né? Essas pessoas, então, desprendidas, né, totalmente
por aquilo que, por gratidão a Jesus, né? Pessoas que estavam fazendo diferença no mundo delas. Por isso eram perseguidas, por isso eram odiadas, porque elas estavam indo contra um sistema, né? Elas estavam seguindo a orientação de Deus. E aí diz o texto ainda, né? Que com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Que maravilha, né? Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam e traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Olha aqui o exemplo de José, né? José, um levita de Chipre, levita era um dos que trabalhava ali no templo, né? A quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Ele vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Então veja que o Barnabé, né, o nome dele foi mudado, José, passou a se chamar Barnabé, que significa encorajador. Um homem que fez diferença, porque ele vendeu o que tinha e colocou todo o dinheiro, né, aos pés dos apóstolos, à disposição dos apóstolos para que ajudassem. Então, será que esse Barnabé fez diferença no mundo em que ele estava vivendo? Tanto fez que, 2000 anos depois, nós estamos mencionando o nome dele aqui, como um exemplo, né, de vida e de compromisso com Deus e com as pessoas, né? Muito bem, então ele vendeu e trouxe o dinheiro aos pés dos apóstolos. Daí a perseguição continuava, né? Eles nunca paravam de perseguir, de ameaçar e de prender, né? E no Atos 5, 28 a 33, as autoridades disseram, né? Demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer ante a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunha destas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Agora, olha qual foi a reação das autoridades religiosas ali, né? Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Então, a ameaça de morte que eles tinham era constante, era todo o tempo, né? Queriam matá-los. E aí tem uma pessoa que fez diferença, né? Estou destacando algumas pessoas que fizeram diferença na época em que elas viveram. E essa pessoa que fez diferença está em Atos 5, 32, 34 em diante, né? Então, o Sinédrio, o pessoal ali, queriam matá-los. Já tinham matado Jesus e agora esses aqui estão alastrando, propagando esse nome aqui por toda a cidade, né? E as pessoas estão aderindo a ele, temos que matá-los. E aí vem um fariseu, né, chamado Gamaliel. Veja que tinha gente boa entre os fariseus também, né?
mestre da lei. Esse era o Gamaliel, respeitado por todo o povo. O jeito que tinha respeito pela sua vida, pela qualidade de vida, pelo seu conhecimento. E ele levantou-se no sinédrio, na corte dirigente ali dos judeus, né? E pediu que os homens fossem retirados por um momento, né? Então lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente o que pretende fazer esses homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto. Todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, um outro Judas, né? Era um nome muito comum na época, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto, e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso, eu os aconselho, 2 pontos. Deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos, mandaram açoitá-los, depois ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome, isto é, do nome de Jesus, né? Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Veja aqui então que Deus usou este homem aqui, né? O Gamaliel, que tinha autoridade, era respeitado, né? E ele deu essa palavra e o sinédrio acatou o que ele disse, né? Muito bem. E a história continuou. Veja que esse período inicial aqui foi de muita luta, muito sofrimento, mas no meio disso tudo, nós temos aqui várias pessoas que fizeram a diferença. Fizeram a diferença pela sua postura, pela convicção que tinham, pelo compromisso que tinham com o Senhor Jesus. Não se intimidaram, não tiveram medo e continuaram fazendo diferença. E o que esses homens registraram faz diferença até hoje para todos nós. Mas agora, continuando, em Atos, capítulo 6, né? A igreja cresceu, tinha muita gente, e estava havendo um problema na distribuição de alimentos, porque a igreja tinha judeus que tinham se convertido, mas também tinha os tementes a Deus, os não-judeus tementes a Deus, que também tinham se convertido, né? Então tinham os de fala grega e os de fala dos judeus. E aí começou a haver um problema na separação de alimentação, problema de disputa ali, né? Porque a igreja do Senhor Jesus, ela sempre enfrenta problemas externos e problemas internos. No caso aqui era um problema externo. Então, veja como os apóstolos procederam, né? Atos capítulo 6, começando no versículo 3. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Né? Quer dizer, em outras palavras, homens que tenham bom senso, homens dignos de confiança, pessoa em quem os outros
confiam neles. Então tinham que ser pessoas honestas, íntegras, confiáveis. Veja que não era qualquer um, né, para ocupar esse cargo, né, mas essas pessoas com essas qualidades, porque são pessoas com essas qualidades estão em alinhamento com Deus, né? E se a pessoa não está em alinhamento com Deus, ela não serve para o trabalho de Deus. Pode servir para outras coisas, né? E então eles tiveram o cuidado de escolher esses homens com qualidades especiais, né? E eles dizem, eles vão cuidar então da questão das viúvas, da distribuição de alimentos, porque era muita gente, né? Muito trabalho. Mas precisavam de gente séria com eles, né? Não podia ser qualquer um, não. Porque se não fosse séria, ia arrumar mais confusão ainda, né? E assim é a vida, em todo lugar é assim. Quando não há pessoas sérias, só dá confusão. Mas esses homens foram escolhidos, né, pelas qualidades que tinham. Então veja que tal proposta, e ele diz, nós vamos nos dedicar à oração e ao ensino da palavra, né? Tal proposta agradou a todos. Então escolheram esses homens, né? Escolheram Estevão, um homem que teve um destaque entre os 7, e aqui já há um destaque especial para ele, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Além de Filipe, Prócoro, Nicador, Timão, Pármenas e Nicolau, que eram convertidos ao judaísmo, né? E era proveniente de Antioquia. Então, esse possivelmente não eram judeus, né? Eles apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhe impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Os sacerdotes ali do templo, né, que prestavam ali os sacrifícios, muitos deles se converteram, né, fizeram diferença. Não ficaram naquela função deles, mas se converteram e foram homens que fizeram a diferença, né? E há aqui, então, a partir do versículo 8, um destaque especial para o Estevão. Ele era um sujeito diferenciado, né? Os outros tinham as qualidades todas necessárias, mas Estevão tinha um destaque especial, né? No versículo 8 diz assim, do 6, né? Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Então, muitos milagres o Estevão realizava. Veja que ele foi chamado para uma função administrativa, mas era um homem cheio do Espírito, e ele, então, realizava grandes milagres, né, entre o povo. Aí, o que aconteceu? Contudo, levantou-se oposição dos membros da sinagoga dos libertos, dos judeus de Cirene e Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão. Veja que alguém que estava fazendo bem, né? Mas estava ferindo lá os interesses dos políticos e religiosos, né? E começaram a discutir. Mas olha o versículo 10, que interessante. Mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Um homem diferente, cheio do espírito, cheio da sabedoria de Deus. Um homem que fez diferença na sua época. Olha o que fizeram. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Né? Veja
a malandragem aqui, a mentira, né? Pois o ouvimos dizer que esse Jesus, eles falavam isso com desprezo, né? Que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos legou, né? Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Veja as acusações, né, que ele estava recebendo, e o pessoal olhou e parecia o rosto de um anjo, né? Esse era o Estevão, né? Que diferença que esse homem fez e faz até hoje, né? E todo o capítulo 7 fala sobre o Estevão, né? Sobre Estevão. Pastor, me empresta um pouquinho a sua Bíblia aí, eu quero ler só alguns versículos no 7. Falam sobre Estevão, né? Capítulo todo, né? Legal, brother. Aí, então, verso 7:1, perguntou a Estevão: são verdadeiras estas acusações? E aí, então, ele vai falar. Eu não vou ler todo o capítulo, porque não dá tempo. E a isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia. Antes de morar em Harã, lhe disse: saia da tua terra, do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu te mostrarei. E aqui, então, ele faz uma recapitulação da história do povo judeu. Era um homem que conhecia a Bíblia, né? Tudo estava na cabeça dele, né? Um conhecedor profundo das Escrituras, né? E aí ele vai narrando toda a história, né? De como Deus agiu, né? Versículo 20, ele fala: naquele tempo nasceu Moisés e tal, e conta sobre a vida de Moisés, e vai discorrendo, né, sobre a história, né, e dos grandes homens de Deus, né. Versículo 37, aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Né? E aí ele continua falando, e vai falando, e o pessoal vai ficando louco da vida com ele, né? E aí finalmente ele chega aqui num ponto que eles não aguentaram, né? Fala do templo, né? 46. Este tabernáculo permaneceu nesta terra até a época de Davi. Agora 46. Que encontrou graça diante de Deus e pediu que se lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe construiu a casa. Todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão, diz o Senhor? Ou onde seria meu lugar de descanso? Não foram minhas as mãos que fizeram essas coisas todas? E aí, então, quando ele fala aqui do templo, né, que era o xodó deles, né, quando ele fala, aí a coisa, eles não aguentaram, né? Daí, continuando, né? Diz assim: qual dos profetas, 52, qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, que é Jesus, né? De quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. O homem tinha coragem, hein? Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele, mas Estevão, cheio do Espírito Santo,
levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Então veja que esses homens que eu mencionei, essas pessoas, uns de uma maneira, outros de outra, alguns com destaque, como é dado aqui para o Estevão. Depois nós vamos ter a vida do apóstolo Paulo. Mas foram homens que serviram a Deus, serviram as pessoas. Eram pessoas íntegras, honestas, fiéis a Deus, que criam totalmente em Deus, que eram pessoas que obedeciam a Deus, que glorificavam a Deus, que eram honestas, que não tinham medo de falar a verdade. E essas pessoas fizeram diferença no mundo em que elas viveram. E nós temos o testemunho delas aqui hoje, para nós, né? Então, concluindo, eu quero dizer, não importa o que você faz, onde você mora, quem você é. O que importa é se você é uma pessoa comprometida com Deus. E onde você estiver e por onde você andar, você e eu, nós devemos fazer diferença, como essas pessoas fizeram aqui no passado. É claro que nem todos vão aplaudir a nossa vida, mas nós somos chamados por Deus para fazer diferença, para sermos leais a Ele, pessoas comprometidas com a verdade. Onde você está, não importa a sua profissão, não importa o seu grau de cultura, de conhecimento, isso não importa. O que importa é a fidelidade para com Deus. E você pode glorificar a Deus no seu trabalho. Se você é um profissional liberal, se você é um empresário, se você é um diretor numa empresa, se você é um operário, um trabalhador braçal, no lugar em que você estiver, viva para servir a Deus, tratar bem as pessoas, porque aí o nome de Deus é glorificado. Não importa se é pastor, se é da igreja, se é membro de igreja, não importa. Estamos aqui para servir. Somos todos iguais. Temos funções, ocupações diferentes, mas o Deus é o mesmo e a atitude nossa deve ser a mesma. Ao longo dos anos, desenvolveu-se uma heresia, que eu chamo do que é trabalhar na igreja. Para muitas pessoas, trabalhar na igreja é trabalhar no chamado templo, né? Ali é trabalho de Deus, né? Mas o trabalho que é feito fora não é trabalho de Deus. Grande mentira. Todo o trabalho que nós fazemos em qualquer lugar do mundo, fazemos para Deus. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Também fazemos as coisas que fazem parte do local onde a gente se reúne, né? Mas trabalhar na igreja é trabalhar no reino de Deus, espalhado nesse mundo. E nós somos chamados para fazer diferença onde quer que estejamos. Seja no trabalho, seja em casa, seja na sua família, em qualquer lugar.
Deus nos chamou para fazermos diferença. E essas pessoas que nós vemos aqui hoje são pessoas que fizeram a diferença. Que Deus dê graça a mim e a você, para que nós também possamos fazer a diferença neste mundo conturbado em que nós vivemos, cheio de tanto engano, tanta mentira, tantas opiniões, tantos conceitos, tanta coisa. Nós não queremos nos perder com isso, mas queremos servir a Deus com integridade de coração e sermos fiéis àquilo que Deus nos chamou para fazer. Por isso, por onde passarmos, através da nossa vida, da nossa atitude e das nossas palavras, vamos fazer diferença no mundo. Para isso é que nós somos chamados. Para que as pessoas olhem para nós e glorifiquem a nosso Pai que está nos céus, o Senhor absoluto sobre todas as coisas. Em nome de quem nos reunimos aqui, em nome de quem oramos. Senhor Deus, queremos te agradecer pela vida dessas pessoas que fizeram diferença na época em que viveram. Capacita-nos, ó Deus, para que possamos fazer diferença no momento em que nós estamos vivendo. Com tanta desavença, com tanta intriga, com tanta discussão, com tantas opiniões, com tanta controvérsia, que nós possamos ser fiéis onde quer que estejamos e que o teu nome seja glorificado por nosso intermédio. Que as pessoas possam ver que há um povo que é temente ao Senhor, que é fiel a Ti. E é um povo que, acima de tudo, glorifica o Teu nome. E é em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Da multidão dos que crerão, era só o coração e a alma, uma somente, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia, e o que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que crerão, era só o coração e a alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável em sua formosura, és incomparável, maravilhoso
Supremo, Deus Supremo és, soberano em glória, és incomparável em sua formosura, és incomparável, maravilhoso em sua majestade. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor. Não há Deus como o nosso. Uma boa semana, fiquem com Deus. Aproveitem o dia. Lucas, Vivian, aproveitem o dia de vocês, aproveitem a vida de vocês. Começa juntos aí. Deus abençoe. Um grande beijo. Amo vocês. E amo todo mundo que está assistindo também, tá bom? Um beijo, até domingo que vem. Tchau.